Eu vou falar um pouco da história, né, inicial aí, e depois mostrar algumas cenas bem interessantes aí. Uh, a questão dos meteoritos, né, ela é uma questão que a humanidade começou a entender há muito pouco tempo. Se a gente considerar, né, a história da ciência, o estudo dos meteoritos aí tem 200 anos, no máximo, por aí. Começa mesmo lá nos anos 1800, 1830, 1840, que começa a haver a consciência de que os meteoritos não são da Terra. Porque até início do século XIX, se acreditava que os meteoritos eram coisas que caíam aqui na Terra, mas que eram provenientes da própria Terra. Seja lançamentos que eram pedras, rochas lançadas por vulcões, né? Esse era o grande, assim, a grande teoria que vingou até o século XIX. Mas os meteoritos, né, eles sempre foram sempre chamaram muita atenção da humanidade desde do princípio, né, da civilização. Ela está ligada à própria história da própria humanidade, né? Quando vocês olham um filme de guerra daqueles do Império Romano, né, ou vocês olham algum vídeo, por exemplo, filme da Múmia, né, aquelas coisas de aventura, quando a gente se coloca no passado, por exemplo, as ligas metálicas, elas eram muito ruins no início. Fazer uma espada na época do Império Romano para te lutar, eram ligas de bronze, ou seja, eram coisas que eram fáceis de quebrar. Então o soldado, a grande maioria dos soldados tinham materiais de luta muito frágeis. Mas os generais, né, os caras da elite da sociedade romana, as espadas e principalmente as facas deles eram inquebráveis. Por quê? Porque eles usavam o ferro proveniente de meteoritos, de pedra meteorita. Tá? O próprio Tutankhamon, quando ele foi achado no seu esquife, lá no Egito, a faca que ele carregava junto ao corpo, né, que eles são enterrados com materiais para levar para outra vida, inclusive a faca do Tutankhamon, ela é feita de pedra meteorito, do ferro do meteorito. Né? Então, desde o princípio da humanidade, o meteorito está presente na civilização, só que o entendimento do que é meteorito demora muito para acontecer. Primeiro, por causa da influência que nós temos na toda a filosofia da época, né? Até o Galileu, Galilei, por aí, o que vai mandar na ciência são as filosofias gregas. A ideia do geocentrismo, a ideia aristotélica de que tudo que está abaixo da Lua, né, o sublunar é um mundo imperfeito, e tudo que está acima da Lua seria um mundo perfeito, né? O fundo das estrelas, o céu, que nós costumamos chamar, né, era o lugar mais perfeito do mundo. Lembrando que mundo, para eles, é aquilo que a gente enxergava a olho nu. Ok? Então, tudo que estava para depois da Lua era um mundo perfeito, era um mundo que não mudava. Por quê? Porque eu vejo as estrelas sempre do mesmo jeito, aquela coisa toda. Então, por isso que nós dissemos que Deus mora no céu, porque lá é o mundo perfeito. Né? Se Deus é um cara perfeito, ele tem que morar lá onde é que o lugar é perfeito. E tudo que tivesse abaixo da Lua era um mundo imperfeito. E no mundo imperfeito, sublunar, os corpos podem ter movimentos diferentes do movimento circular que a gente vê da passagem das estrelas, da passagem do Sol. Né? Então, pode ocorrer movimentos tipo esse aqui, de queda livre, ou de uma coisa caindo no céu, tipo uma pedra que foi lançada por um vulcão. Então, devido à influência grega, principalmente, se acreditava que os meteoritos eram movimentos que aconteciam no mundo sublunar, tudo abaixo da Lua. Tá? E, principalmente, o que mais funcionava era a ideia de que
eles eram originários de vulcões. Outras teorias da época diziam que os fenômenos que a gente chama de meteoro na ciência e que as pessoas chamam de estrela cadente, né, eram fenômenos elétricos que aconteciam na natureza, seja por movimentação de correntes de ar de diferentes temperaturas, que eram umas explicações que tinham na época, né, ou eram movimentos, situações de eletricidade tipo relâmpagos. Então vai demorar muito para a humanidade se tocar de que era algo que vinha de muito longe. Basicamente, né, os meteoros, meteoritos, têm duas formações básicas, digamos assim. Ou são detritos deixados por cometas nas suas passagens, e de vez em quando a Terra passa pelo caminho desses cometas, e aí algum desses detritos entram na atmosfera e fazem o fenômeno de meteoro, que é o que nós chamamos de estrela cadente, né? Aliás, essas pedras que andam no espaço, né, elas são chamadas de meteoroides. Tá? E quando elas entram na atmosfera, nós chamamos de meteoro, quando é aquele fenômeno tipo estrela cadente, e se ela bate no chão, porque resistiu ao calor, aí o nome é meteorito. Então, se acreditava que essas coisas eram aqui da própria Terra, e depois a gente descobre que não, que eles são origens do espaço. Basicamente, os meteoritos, né, eles podem ter origem em fragmentos de asteroides, né, e nós temos 2 cinturões aqui no nosso sistema solar de asteroides, um no final do sistema solar, depois de Plutão, cinturão de Kuiper, e existe um cinturão de asteroide entre Marte e Júpiter. Então, os que têm origem de asteroides, geralmente são desses 2 cinturões. Existem os cometas também, né, que podem gerar detritos, como eu falei, e meteoritos que vêm de fora do sistema solar. E esses são muito imprevisíveis porque, né, de repente, ele aparece no céu. Então, eu vou fazer vou mostrar aqui um PowerPoint. Então, esse meteorito que está aparecendo aí, né, ele é o famoso de 2013, que depois eu vou mostrar ele em mais detalhes da Rússia, né. Esse foi o grande, digamos assim, o grande fenômeno de meteorito dos últimos tempos, aliás, meteoro, porque não chegou a bater no chão, dos últimos tempos, que abriu um alerta, digamos assim, na comunidade internacional, de que a gente tem que criar algum mecanismo para nos proteger de algo que venha do espaço inesperadamente, né? Lembrando que há 65 milhões de anos atrás, um pedregulho caiu onde hoje é o mar, ali perto do México, na península de Yucatán, e matou os que nós chamamos de dinossauros. Na verdade, não matou os dinossauros instantaneamente, né? Foi o evento que vai gerar uma extinção em massa e os dinossauros entram na jogada. Então, meteoroides, né, é um corpo, fragmento de rocha, metal, que vaga no espaço antes de colidir com a atmosfera e possui dimensões significativamente menores que um asteroide. Tá? Problema, mesmo quando vem para a Terra, é quando é asteroide. Bom, antes eu falei das espadas, né, dos soldados, né, que quem era da elite tinha uma espada que não quebrava porque ela era de ferro de origem meteorítica, né, que na época eles não sabiam, né, eles achavam no chão, a pedra muito escura, dura, e viam que ela era inquebrável para as condições da época, né, para as lutas que eles tinham na época. Eu não sei se vocês já se deram conta da semelhança entre as palavras, né? Siderúrgica, onde a gente faz o aço, né? E sideral. Né? Notem que as duas têm o mesmo prefixo, sideral, siderúrgica, né? Então,
Sideral é efeito celeste, né? Vem do grego. E a siderúrgica é um lugar onde a gente tenta fazer um ferro, um aço, uma liga metálica tão forte como aquela que a gente tem na origem dos meteoritos. Tá? Ou seja, na siderúrgica na siderurgia, a gente procura fazer uma liga metálica tão dura, tão forte como aquela que veio do céu. Esta é a ideia. Então, por isso a origem siderúrgica e sideral. Né? Então, os meteoroides, eles são partículas que vêm do espaço, que pode ser origem de cometas, né? Lembrando que cometas são geralmente pedras com ferro e níquel, né? E essas coisas viajando no espaço, então a gente chama de meteoroide. Tá? Quando o meteoroide entra na atmosfera, ele produz o que nós chamamos de fenômeno chamado meteoro, que as pessoas normais chamam de estrela cadente, fica fazendo pedido, né, para passar no final do ano, aquela coisa toda. O meteoro, tá, pessoal? Muitas vezes, quando a gente olha, assim, vai fazer uma pesquisa meio rápida no Google, então, por que dá aquele clarão, né? Então, geralmente as explicações dizem que, é porque essa pedra, ela entra muito rápido na atmosfera, então ela se esfrega com o ar e pega fogo por causa do atrito. O atrito, ele colabora, sim, com o aquecimento da pedra, mas o que realmente gera calor, né, é o que nós chamamos na físico-química de compressão adiabática, né? Como a pedra vem muito rápido, ela comprime rapidamente o ar à sua frente, e essa compressão gera um calor extremo através da chamada compressão adiabática. Então, existe um fenômeno físico-químico ali muito mais proeminente que o próprio atrito para gerar o calor. Então, quando entra na atmosfera, né, gera o atrito e a compressão adiabática. Aqui eu deixei a mesma expressão que estava ali na explicação da internet, e a velocidade com que essas coisas se aproximam depende muito da origem do meteorito, mas é na ordem de 70 quilômetros por segundo, ou seja, imagina um pedregulho andando a 250 mil quilômetros por hora. Então isso gera essas temperaturas aí que vão de 3.000 a 7.000 graus Celsius. Por isso que a grande maioria dos meteoros, né, se desmancham na atmosfera, graças a Deus, porque senão a gente teria eventos catastróficos praticamente todo o dia. Né? Cai na Terra, se existe um cálculo estatístico feito por um pesquisador inglês, de que cai na Terra por volta de 400 a 500 coisas por dia. Claro que 99% dessas coisas são muito pequenas e se desmancham na atmosfera. Então, o termo meteoro, né, vem de meteorum, que significa fenômeno no céu. Tá? Só que esse fenômeno, ele vai demorar muito para ser entendido. Então, existem os meteoritos ou meteoros, né, os esporádicos, que eventualmente eles aparecem, né, como eles são muito pequenos, praticamente se não tem como detectá-los, né? Eles vêm muito rápido, são pequenos, então não tem um telescópio que, ali vem vindo, né, um meteoro, não tem como. Daí, quando dá o fenômeno, a gente registra, né? Aliás, existe o Brasil tem uma das maiores redes de detecção, né, de meteoros, que é o Grupo Bramon, né? Não sei se vocês já viram. Depois eu vou mostrar uns vídeos deles. Inclusive, eu acho que o Eloir até deve conhecer o professor Carlos Jung, de Taquara, que é o grande, né, colecionador de imagens de meteoros aí no Rio Grande do Sul. E existem as chamadas chuvas de meteoros,
né? Que são provocadas por rastros de cometa. Quando a gente passa pelo rastro de um antigo cometa, né? Os cometas deixam muito detritos, porque eles vão se desmanchando à medida que vão andando. E quando a gente passa nesse rastro, então temos as chuvas de meteoros, né? E existem também não só as chuvas de meteoro, mas também as chamadas tempestades de meteoro, que é quando eu tenho centenas ou milhares de meteoros aparecendo por hora no céu. Né? Então, as chuvas de meteoros ocorrem justamente, né, porque às vezes a gente tem essa. Opa, foi demais. É quando a gente tem a. Opa, desculpa aqui, pessoal, apertei errado aqui. Quando a gente tem a Terra passando, né, na órbita de um cometa, por exemplo, aqui nessa ilustração, e aí a gente vê no céu, né, a entrada de várias partículas que vão gerar os meteoros ou estrelas cadentes. Né? E essa aqui são as chuvas mais conhecidas, né? As quadrânticas, que ocorrem em janeiro, as líridas em abril. Aqui estão as datas essas aqui são as datas dos eventos máximos de 3 anos atrás, mais ou menos, que é essa tabela aqui. A Hetaquáridas, que acontece em maio, que é quando a gente atravessa o rastro do cometa Halley. A Deltaquáridas, que é em julho. Perseíades, quando a gente passa pelo cometa Swift-Tuttle. As Oriônidas, quando a gente passa de novo pelo Halley, né? A gente passa 2 vezes pelo rastro do cometa Halley, uma vez em maio, outra vez em outubro. Agora tá para acontecer de novo, né? As Táuridas ou Tauridas, quando a gente atravessa o rastro do cometa Encke. As Leonidas ou Leonídeas, em novembro, quando a gente passa pelo cometa Tempel-Tuttle. E temos as Geminidas e as Ursíadas, né? As Geminidas é quando a gente passa pelo rastro do asteroide Panteão. Então existem várias, né? E aqui estão as mais conhecidas, as mais fáceis da gente visualizar. E às vezes depende muito da posição que a gente está na Terra para aquela época do ano em que ocorre, né? Às vezes é mais fácil de ver, às vezes é mais difícil. Né? E os eventos, né, que ocorrem, eles têm uma certa recorrência, né, uma certa... Então, diâmetros de impacto aqui menor que 50 metros ocorrem com uma recorrência de uma vez por ano, né? De diâmetro de 75 metros a cada 1000 anos, 160 metros de diâmetro a cada 5.000 anos, 350 metros a cada 15.000 anos, em média, né? Em média. Algo do tamanho de 700 metros a cada 63 mil anos e algo maior que 1,5 km a cada 250 mil anos. E algo do tipo do que destruiu os dinossauros é na ordem aí de 80 milhões de anos. Tá? Isso aqui foi tirado, né, desse livro aqui do Chapman e do Slovic. Isso aqui é uma estatística que a gente faz, né? Então, notem que aqui, ó, algo do tamanho de 160 metros destrói uma grande zona urbana, como Nova York ou Tóquio. Né? Na faixa de 350 metros, produz uma destruição bem relevante, e algo de 700 metros pode destruir um país do tipo do tamanho de Portugal. Então, por isso o grande medo dessas coisas aí, né? Os tamanhos dos meteoroides variam de poucas gramas até mesmo a toneladas, né? E o meteorito, então, ele é o meteoroide que entrou na atmosfera, se transformou em meteoro, resistiu ao calor e bateu no chão.
Aqui, essa cena aqui, esse GIF que está aparecendo ali dessa explosão, tá, pessoal? Isso é uma cena real feita por um satélite da NASA de um meteorito que bateu no mar, na costa de Porto Rico, e esse meteorito ele foi detectado por dois astrônomos brasileiros uma hora antes do impacto, né? Então, ele, graças a Deus, caiu no mar ali, porque se tivesse caído numa cidade tipo Feliz, onde vocês têm um instituto aí, a cidade, pelo menos metade da cidade teria sumido do mapa, né? Isso aí foi, se eu não me engano, há 2 ou 3 anos atrás. Então, os meteoritos, eles têm uma classificação enorme, tá, pessoal? Existem mais de um tipo de classificação que foi mudando ao longo dos anos, dependendo das suas ligas metálicas, tá? Dependendo da temperatura que esses meteoritos e das condições em que eles foram produzidos na natureza. Então, existe uma classificação muito grande, tá, pessoal? Que depois eu posso até mandar um material para vocês. Mas, basicamente, o meteorito se divide em três aqui, que é o meteorito rochoso, o meteorito metálico e o meteorito misto, que tem metal e liga de silício, carbonatos, tá? Então, basicamente, é esse aí. O metálico, esse é o mais difícil da gente encontrar, tá? Porque as condições dele de se formar na natureza são, imagina ferro, né? Onde é que o ferro surge na natureza? O ferro, ele vai ser criado nas estrelas, mas não é qualquer estrela que vai gerar o ferro, né? A nossa estrela aqui, o Sol, ele vai transformar o hidrogênio, ele está transformando hidrogênio em hélio. Para conseguir produzir ferro, tem que ser uma estrela com no mínimo 8 vezes a massa do nosso Sol, certo? Aí ele vai conseguir produzir ferro, e no momento que ele produz o ferro, a gravidade vai aumentar tanto que essa estrela vai acabar implodindo sobre ela mesma, e ela pode se transformar numa supernova, que é uma explosão, ou seja, a estrela explode devido ao desabamento sobre ela mesma, e aí ela vai ejetar este ferro que ela produziu pelo espaço. Tá? E aí esse ferro depois vai encontrar um outro pedacinho de pedra no espaço, que vai encontrar outra, ou seja, por atrações gravitacionais, vão acabar se atraindo essas pedras e vão formar um planeta, né, um asteroide e coisa e tal. Então, é muito difícil tu encontrar um meteorito de ferro, né? Esses meteoritos de ferro, né? Não sei se alguém de vocês já teve a felicidade de ter ele na mão, né? Ele é lindo, tá, pessoal? Porque quando tu lixa ele brilha assim melhor que uma faca inox da Tramontina. Ele é muito lindo, né? E esses meteoritos, né? Seja o meteorito rochoso, um misto ou metálico, tu tá segurando uma coisa na mão que tem no mínimo 5 bilhões de anos. Então, quando tu pega um meteorito na mão, é um momento especial na tua vida, porque tu está pegando algo que é da época do surgimento do sistema solar, né? Então, é, se vocês não tiverem a oportunidade e tiverem alguma vez a oportunidade de pegar um meteorito na mão, não percam essa oportunidade, porque é uma sensação muito legal. Principalmente os metálicos, que tu pega assim, né? Parece que tu pega uma bolinha e parece que tá pegando uma bola de boliche de tão pesada que é. Bom, aqui algumas curiosidades, né? O maior meteorito encontrado até hoje está na Namíbia, lá, o Roba West, tem 60 toneladas, né? Inclusive existe uma espécie de anfiteatro lá para a gente visitar ele. Então imagina, né? Isso aí caiu há centenas de milhares de anos atrás na Terra. Imagina a explosão que deve ter dado quando essa porcaria chegou na Terra, né?
Esse aqui é o meteorito encontrado na Antártica, né? Na verdade, ele é um fragmento de um asteroide. Aliás, tem um meteorito que foi achado na Antártica, que eu não tenho a foto aqui. Ele foi achado, acho, uns 30 anos atrás, mais ou menos. E ele é um pedaço do planeta Marte, né? E ele é um meteorito que tem fossilizado dentro dele matéria orgânica, né? Por isso que se tem uma grande, né, uma grande convicção de que em Marte existiu vida. Claro que vida é uma vida bem primitiva, mas deve ter existido vida em Marte. Né? Então, pelo menos 40 mil toneladas de estilhaços de asteroides e restos de cometas penetram a atmosfera da Terra por ano. 1% disso sobrevive ao calor gerado pela entrada, e aí temos os meteoritos, né? Com poucas exceções, meteoritos são lascas de asteroides, e os asteroides que deram origem a esses meteoritos são chamados de asteroides paramentais. E aqui nós temos um meteorito de Willamette, acho que é o nome correto, 1902. Olha o tamanho do pedregulho que está em exposição lá nos Estados Unidos. Ele foi achado em 1902 e não caiu em 1902. Tá? E aqui, né, uma coisa interessante. Essas imagens aqui, né, o primeiro meteorito aqui, que está dentro dessa caixa, esse meteorito, ele é lá do Japão, da cidade de Nogata, ele caiu em 861 depois de Cristo. E a pessoa que recolheu ele, botou ele dentro de uma caixa e ela ficou por mais de 1.100 anos dentro dessa caixa. Tá? Até que foi descoberto que tinha alguém que tinha uma caixa que tinha uma pedra dentro, que era um meteorito. Esse outro aqui, esse segundo aqui, a letra B aqui, é um meteorito que caiu na Áustria em 1492, 5 dias antes do Cristóvão Colombo descobrir a América. Tá? É, ele tem um nome meio alemão, Heisenheim, se eu não me engano. Mas ele caiu na Áustria. E essa região da Áustria, né, que pertencia à Áustria, onde ele caiu, o imperador da época, o imperador Maximiliano, se eu não me engano, ele foi visitar 15 dias depois da queda do meteorito, e 1492, tá, pessoal? 1492. Então, eles achavam ainda que essas coisas eram daqui da própria Terra, né? E ele foi lá, né, como isso é um grande mistério, ele mandou guardar dentro dessa caixa esse meteorito, porque ele achou que isso aí era um sinal divino, né, que mostraria que a Áustria, isso, né, porque gerou um fenômeno luminoso no céu, uma explosão, então que isso era um sinal de Deus, né, mostrando que a Áustria ia ganhar a guerra contra os franceses. Certo? E, se eu não me engano, acho que 4, 5 meses depois, a Áustria perdeu a guerra com os franceses, ou seja, não deu certo. A letra C ali é uma moeda romana, tá? Ela é, como é que é o imperador romano, ali está o nome, Heliogáparus, né? O meteorito é o Elgabal, né? Ele é também ele achava que isso ali era uma mensagem dos deuses, e esse meteorito ele foi levado, né? Nessa moeda está cunhada aqui tipo uma carruagem, está ali o meteorito em cima, ele foi levado para Roma, ele foi adorado como se fosse uma mensagem, né, dos deuses para mostrar a força do imperador. Ele foi adorado por essa pedra aí por
centenas, não digo centenas de anos, mas quase 2 séculos ele foi adorado. E aí, na letra D, aqui nós temos um meteorito muito famoso, que é na cidade de Meca, né? Aquela cidade tem um valor religioso para os muçulmanos, né? Onde temos aqui a pedra da Caaba, que todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, ele deve passar aí em volta, né? Dessa que fica na Arábia Saudita, e colocar a mão nessa pedra aqui, que na verdade, né, é um meteorito. Os pesquisadores, né, tentaram já estudar a origem desse meteorito, mas a tradição muçulmana não permite que os pesquisadores estudem esse meteorito, tá? E ele dizem, né, na história que ele foi enviado para Maomé pelo anjo Gabriel. Né? Essa seria a história que os muçulmanos contam, para mostrar a ligação dos homens e Deus. Diz também a história muçulmana que essa pedra ela era branca, né? E que ela ficou preta, porque o sonho de todo muçulmano é uma vez na vida ir ali tocar aquela pedra, né? Porque ela foi enviada pelo anjo Gabriel para redimir os seus pecados. Então, os muçulmanos dizem que essa pedra ficou preta por causa dos pecados dos homens, né? Mas que ela teria sido enviada pelo anjo Gabriel totalmente branca. Aí aqui a letra E, aqui nós temos o meteorito de Siena, que caiu em 1794, e um frade, né, ou abade, ou seja, um católico, uma pessoa ligada à Igreja Católica, o Ambródio Soldani, ele ao pesquisar, né, ele era muito interessado em geologia, ao pesquisar a constituição dessa pedra, ele escreveu um artigo na época dizendo que essa pedra não poderia ser da Terra, ela teria que ter vindo do espaço. Mas ele não teve muito sucesso, ninguém deu muita bola para ele, né, isso em 1794. Por quê? Porque como se acreditava que essas pedras eram oriundas de explosões de vulcões, que os vulcões lançavam essas pedras e elas caíam em algum lugar, né? Se eu não me engano, um dia depois ou 2 dias depois, 2 dias antes, quer dizer, desse evento aí, desse meteorito, o vulcão, o famoso vulcão Vesúvio na Itália, tinha entrado em erupção. Então as pessoas não deram bola para o que o frade tinha dito, porque isso aí era pedra de vulcão, né? E em 1803, uma pedra também cai numa região da Europa lá, e é enviado para pesquisar essa pedra o Jean-Baptiste Biot, né? Não sei se vocês já estudaram alguma coisa no curso técnico de vocês, se vocês já chegaram em eletromagnetismo, se vocês já estudaram eletromagnetismo, vocês já estudaram a lei de Biot-Savart, né? Esse é o cara, né? Esse é o cara, Jean-Baptiste Biot. O Biot foi estudar essa pedra e ele não, né, para ele era coisa de vulcão também. Até que, investigando bem as características da pedra, ele viu que essa pedra tinha as mesmas características de outra que tinha caído na Índia. E viu que a constituição dela não tinha nada a ver com coisas aqui da Terra. Então ele começa a propagar a ideia de que provavelmente os meteoritos não são da Terra. E aí que ocorre logo depois, 1833, um fenômeno essa sim, uma tempestade de meteoros, né? Se acredita que era possível ver 15 mil estrelas cadentes por hora. Isso em 1833.
Provavelmente foi quando a Terra passou pelo rastro do cometa Tempel-Tuttle, que a cada 33 anos esse, esse, essa chuva de meteoro fica intensa. Então, nesse evento aí, que foi visto em várias regiões da Europa, é que sim, aí começa a cair a ficha de que não pode ser coisa de vulcão, que deve ser coisa que vem do espaço. Né? Aí também, né, as teorias de Galileu já estão bem fundamentadas, a própria gravitação de Newton também já está bem esclarecida na comunidade científica, então começa a ficar mais fácil para se acreditar que isso vem do espaço. Né? Então, eles sempre foram reconhecidos como, sempre trouxeram, né, assim, a imaginação da humanidade, mas há pouco tempo é que se provou que eles vêm do espaço. Esse de 1492, que caiu lá na Europa, que o imperador austríaco achou que era um anúncio de que ele ia ganhar a guerra, esse é o. Né, hoje pertence à França, na época pertencia à Áustria. Esse é o primeiro que temos aqui no Ocidente, digamos assim. É o primeiro registro de uma pedra que caiu no Ocidente. No Oriente é aquela do Japão em 861 depois de Cristo, que ficou guardada numa caixa por mais de 1000 anos. Então, os meteoritos são basicamente divididos em metálicos, ferrosos, ferro-níquel ou só ferro, os rochosos carbônicos e os ferrosos rochosos. Né? Os rochosos são mais abundantes, tá? E esses têm os chamados condritos, que são pequenas esferinhas dentro deles, devido à formação geológica deles, de tem sílica e coisa e tal, ficam essas formações aí dentro. 82% de todos os meteoritos têm essa característica aí. E os ferrosos são ligados de ferro e níquel, né? A frequência desses ferrosos é bem menor, 5,5%. E muitos desses ferrosos, né, notem que eles têm umas bolhas, que são bolhas de gás da própria formação deles. E os ferros rochosos, que têm rocha e sílica, basicamente. Né? Esse aí é um meteorito descoberto em 1893 na Índia. E de todos, 1,5% tem esta cara aí. Notem que ele é bem, ó, essa parte que é bem, como é que assim, parece uma faca, né? Com cara de metal, né? Tá bem ilustrado. Na verdade, o meteorito, quando ele cai no chão, ele é preto por causa do calor, né? Aí depois de ilustrado é que ele fica assim, com essa partezinha bem lustrosa. Então, para identificar se um objeto se ele é um meteorito, né, precisa ser levado em consideração algumas características, como a crosta de fusão provocada pelas altas temperaturas e a alta velocidade quando entrou na atmosfera, o formato, né, e a datação radiométrica, que vai mostrar a origem do material, ou seja, se isso aí tem data da época da formação do sistema solar, aí podemos dizer que é um meteorito. Alguns processos podem dificultar a identificação, efeitos de desgaste, como erosão, os rochosos perdem completamente sua crosta de fusão, torna-se uma rocha muito clara. Então, imagina uma pedra caia aí, né, na cidade de vocês, ninguém viu e ela fica lá enterrada por centenas ou às vezes milhares de anos. Quando alguém achar, ela vai estar diferente por causa da própria característica da infiltração de água, corrosão e coisas desse tipo.
Hoje em dia, né, pessoal, até esses dias, um amigo me mandou uma mensagem. Ele disse assim, bah, mas tu não acha que está ocorrendo muito meteorito, né? Muito meteoro agora nos últimos anos, né? Será que vai acontecer alguma coisa, né? O cara meio preocupado, assim, tipo, será que é o fim do mundo que vai vir, né? Hoje em dia a gente tem muito evento, por quê? Porque a gente tem muita câmera, né? A gente tem uma rede de câmeras espalhada aí pelo mundo inteiro só para focar meteoritos, né? Nós temos aí, cada pessoa carrega um celular com sua câmera, então é muito fácil gravar hoje em dia, coisa que há 20 anos atrás já não era tão fácil. Então, não, não é que os eventos de meteoros aumentaram muito nos últimos anos, é que o aumento de registros é que está ficando mais fácil, né? E existem regiões, né, que é difícil de se detectar. Aqui, um, um registro na Praia de Torres, né, esse aqui foi em 2016. Esse aqui foi de 2 anos atrás, tá, pessoal? Ele passou aqui por cima da região aqui do Rio Grande do Sul, a 200 quilômetros de altura. Esse aqui é o registro do professor Jung, ali de Taquara. Ele passou aqui por cima do Rio Grande do Sul, atravessou o mar e caiu lá na África. Graças a Deus, numa região desabitada. Esse aqui é um evento muito legal que aconteceu em 2016, 16 de março. Ó, esse aqui é o planeta Júpiter, ali deu uma explosãozinha. Vamos ver se vai aparecer de novo. Ó, vai dar, ali, ó, deu de novo. Então, isso aí é um pedregulho que caiu em Júpiter e a gente filmou por acaso, porque o telescópio estava apontado para Júpiter e a câmera estava ligada. Esse pedregulho aí, um dos buracos que ele fez em Júpiter foi do tamanho de 4 terras. Né? Lembrando que o que cabe dentro de Júpiter é 1.300 terras. Então, Júpiter é um planeta bem grande. E o buraco na superfície de Júpiter, em 2016, foi do tamanho do planeta de 4 terras. Tá? Agora, vocês imaginem o que teria acontecido se essa porcaria tivesse vindo para cá. Isso foi em 2016, né? Em março de 2016. Aí, 2 astrônomos, acho que foi em novembro, e eles publicaram um artigo dizendo que esse era um pedregulho que tinha tudo para vir para a Terra. Né? A trajetória dele indicava que ele tinha uma chance considerável de chegar aqui na Terra. Mas Júpiter, graças a Deus, né, por ele ser muito grande, ele tem uma força gravitacional muito maior que a da Terra, então Júpiter e Saturno, mas principalmente Júpiter, porque ele está exatamente do lado do cinturão de asteroide, entre ele e Marte, Júpiter é o nosso grande escudo para as catástrofes desse tipo. Né? Porque como ele tem uma força gravitacional violenta, ele tende a atrair as coisas para ele. Mas se não tivesse Júpiter, essa porcaria poderia ter vindo para cá e a gente não teria esta conversa hoje. Né? E aqui, né, esse evento aqui, vocês talvez tenham visto. Opa, voltou aqui o meu slide. Rodando aqui. Isso aqui foi agora em outubro, tá, pessoal? Ó, 1º de outubro. Registrado pelas câmeras da rede da
linda de se ver, né? Uma porcaria dessa bate no chão, né? E a explosão. Então, os meteoritos caem na Terra numa média de 1 para cada 2.590 quilômetros quadrados a cada ano, a maioria com até 10 gramas, né? Quase 200 mil corpos por ano. 70% cruza o céu em áreas inabitadas. E nós temos que lembrar, né, que 2/3 da superfície da Terra é coberta por água, né? Então, muito evento a gente não vê porque não tem ninguém lá, né? Certo? E mesmo quando acontece na Terra, às vezes pode ser um deserto, alguma coisa assim, e a gente não registra, né? Esse aqui é o famoso, né, lá do Arizona, nos Estados Unidos, um pedregulho que caiu há 40 mil anos atrás, né, que, por sinal, para a gente visitar tem que pagar ingresso, que o dono da terra cobra ingresso. Existem crateras de diferentes formatos, a cratera simples e a cratera complexa, né, que tem uma elevação no centro devido ao tipo de impacto, né. Isso está registrado aqui nesse GIF aqui. Então, simples, né, e o complexo, o redondo, que a gente chama. Isso vai depender das condições do terreno e do tipo de rocha que bateu no solo, né? Então, esse é o meteor, aí no Arizona, né, que provocou, inclusive, né, o dobramento de uma das camadas do solo. Uma ideia aí do... A Lua, né, quando a gente olha uma lunetinha, a gente já consegue ver que ela é toda esburacada, porque, né, a Lua, coitadinha, não tem nenhuma atmosfera para desmanchar as coisas que chegam na sua superfície. Então, a Lua, coitadinha, sofre impactos o tempo todo, assim como o Mercúrio, né, o planeta Mercúrio é todo esburacado, e por não ter atmosfera, né, não vai existir os processos de erosão, chuva, né, que vão desmanchar as crateras. Temos várias crateras aqui no Brasil, né? Por exemplo, o Domo do Araguaia, que tem 40 quilômetros de diâmetro, entre o Mato Grosso e Goiás. Na Serra da Cangalha, tem um que tem 12 e 4,5 km aliás, são duas crateras, né? O Domo do Vargião, tem 12 quilômetros, em Santa Catarina. Vista Alegre, no Paraná, 9,5 km de diâmetro. Tudo coisas que aconteceram muito no passado, né? Aqui estão os registros, ó, dá para ver aqui uma esfera, aqui outra, né, dos impactos registrados por fotos de satélite, né? Como o Brasil tem muita mata e coisa e tal, e muita exploração própria humana, tá? Então muita coisa sumiu, né? Teve um registro na Praia Grande de algo que caiu na Terra e tem 25 quilômetros de diâmetro, talvez um evento muito pesado que deve ter acontecido aí no passado. E alguns meteoritos aí famosos, né? Por exemplo, da Bahia, eu não botei aqui no slide, mas temos os registros aí de Pernambuco há pouco tempo atrás, né? Teve um na Bahia agora semana passada também.
E esse aí é o mais, digamos assim, o meteorito mais famoso, né? O de Bendigo, que foi encontrado em 1784, que originalmente pesava 5,5 toneladas, que está lá no Museu Nacional, e esse meteorito aí, ele conseguiu, graças a Deus, né? Se o cara, se esse bicho aí foi gerado na formação do sistema solar, é óbvio que ele ia conseguir sobreviver ao incêndio do Museu Nacional, né? Então, o Museu Nacional foi destruído pelo incêndio, mas o meteorito, graças a Deus, está praticamente intacto. Ele sofreu algumas avarias, mas a sua estrutura está intacta, né? E meteoritos às vezes acontecem, né? Casos, eventos, né? Por exemplo, esse aí do carro nos Estados Unidos, em 1992, que a princípio o dono ficou muito triste, né? Por ter o seu carro destruído quando ele estava tirando o carro da garagem, mas ele depois ficou bem feliz porque um colecionador de meteoritos comprou o carro e comprou o meteorito dele e valeu a pena, né? Não me lembro quanto foi, mas dava para comprar um carro zero, né? E também, muitas coisas que caem na Terra é lixo espacial, tá? Então vamos mostrar aqui rapidamente. Ver se vai abrir aqui. Acho que não vai. Bom, todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, vamos ver aqui, ó, vai aparecer para vocês aqui, ó, não sei se vocês já visitaram esse site, o Stuff in Space, né, lixo espacial. Então, todas essas bolinhas que vocês estão vendo aí são objetos que estão no espaço colocados pelo ser humano, né? Então, aqui temos vários satélites, por exemplo, só de GPS, né, da classe Iridium, só do SpaceX, tem um monte de porcaria. E essas porcarias, às vezes, fazem reentrada na atmosfera e geram fenômenos do tipo meteoro, né? Então, às vezes, não é algo natural, é algo artificial que cai na Terra, né? Muitas vezes, satélites de naves espaciais sofrem impactos de pequenos meteoritos, né? Volta e meia, agora, mês passado, os astronautas tinham que consertar lá vazamentos gerados por pancadas, né, de pequenos meteoritos nos tanques de amônia, né? Aqui algo artificial que caiu em Goiás, né? Deve ser um pedaço de satélite. Isso aqui já faz uns 10 anos. E os meteoritos é uma grande maneira das pessoas também ganhar dinheiro, né? Então, dependendo a forma, o estado, o tipo do meteorito, tu pode ganhar muito dinheiro, né? Vocês devem ter visto aí em Pernambuco a confusão que deu aí dos meteoritos.